Fala, meu reinventador! Seja muito bem-vindo a mais um Café com Finanças. Eu sou o Yuri Paim e eu ajudo você a organizar melhor o seu salário e fazer o dinheiro sobrar em 30 dias. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Café com Finanças. Já estou preparado aqui com o meu cafezinho, com a minha xícara de café. Vamos que vamos para mais um tema. Nesse episódio, nesse programa que acontece semanalmente, segunda e quarta-feira, eu entrego para você aqui uma aula onde você vai conseguir acelerar a melhor organização do seu salário e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Fazer o dinheiro sobrar em 30 dias. E hoje vai ser um tema super interessante, um tema super bacana. Eu tenho recebido bastante perguntas sobre isso dentro dos meus stories, que é sobre dívidas. Dívidas com cartão de crédito. Então seja muito bem-vindo a mais um episódio. E nosso tema de hoje vai ser o seguinte: 4 regras essenciais para você negociar as dívidas do cartão de crédito. Deixa eu colocar aqui, fixar nos comentários. 4 regras essenciais para você negociar as dívidas do cartão de crédito. Vamos que vamos. Vamos começar nosso primeiro episódio da semana, Café com Finanças. Já com esse tema aí, eu tenho recebido bastante perguntas sobre dívidas, em especial sobre o cartão de crédito. Então a minha missão com você aqui é ajudar você a se organizar melhor, fazer o dinheiro sobrar em 30 dias. E em especial hoje para você que tem dívidas no cartão. A primeira pergunta que eu já quero deixar aqui antes da gente começar a nossa aula, antes de eu entregar um conteúdo para você, qual é? Hoje, quantos cartões de crédito você possui? Para refletir aí. Quantos cartões de crédito você tem hoje? E desses cartões de crédito, quantos você usa? Como você organiza? Onde você passa cada compra em cada cartão? O porquê você possui mais de um cartão de crédito? Então eu já quero colocar essas perguntas aqui para você começar a refletir. Quantos cartões você utiliza? Quantos cartões você possui? E principalmente, se hoje você tem dívida no cartão de crédito, ou se você conhece alguém que tem dívida no cartão de crédito, compartilhe essa aula com essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. Eu vou entregar 4 regras para vocês aqui, 4 regras para você conseguir negociar, para você conseguir sair, dar os primeiros passos aí nesse caos financeiro. Para quê? Por que isso é importante? Né? Porque só assim você vai conseguir realmente fazer o dinheiro sobrar, ter paz mental para conseguir se organizar. Então, se você conhece alguém ou se você está nessa situação, não deixe de compartilhar, já segue a gente aqui para receber conteúdo diário, conteúdo semanal, aulas semanais. Vamos que vamos então. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: antes de eu te falar das 4 regras, eu preciso te contextualizar e fazer você entender o que? Existem tipos de endividados. Como assim, Yuri? Sim, existem diferentes perfis de pessoas que são endividadas. Então, para você conseguir se identificar, eu vou primeiro te dizer quais são os perfis que existem. Existem basicamente 2 perfis. E eu vou explicar cada um deles aqui para você, e você vai conseguir enxergar em qual perfil você se encaixa melhor. E as regras que eu vou entregar aqui para você vão suprir independente do perfil que você está hoje, mas é importante você primeiro entender qual é o seu perfil, onde você está hoje nessa escala do endividamento. O primeiro perfil de pessoa que tem, o primeiro perfil de endividado que existe, é aquele perfil de que a pessoa está endividada, mas ela está conseguindo pagar a dívida dela. Como assim, Yuri? Explica melhor. Ela possui as dívidas, mas essas dívidas elas já entrou como um item de gasto do mês. Ou seja, ela tem as dívidas dela, né, o empréstimo ou algum rotativo, parcelamento do cartão de crédito, e essas dívidas entram como uma parcela do mês, como um gasto comum. Então esse é o primeiro perfil. A pessoa que tem dívida, mas está pagando, está conseguindo pagar, arcar com essas dívidas ao longo do mês. Essa é a primeira pessoa. E um ponto de observação que eu já quero colocar aqui. Se você está nesse perfil, então hoje, se você se enxergou nesse perfil, a recomendação que eu te faço já é a seguinte:
Tudo bem você ir pagando suas dívidas, ok, ótimo que você esteja conseguindo, isso é fundamental. Mas em paralelo a isso, a minha recomendação é que você comece a dar pequenos passos em fazer uma pequena reserva. Não estou dizendo para você começar a fazer uma reserva de 200, 300 reais. Não, eu sei que você está com dívida e talvez não seja um valor muito alto. Eu estou falando aí de 10 reais, de 15 reais por mês. Mas por que isso é importante? Porque quando você começa a criar esse hábito, essa rotina, se torna fácil para você depois lá na frente, quando você acabar de pagar essa dívida, aumentar a quantidade que você poupa, a quantidade que você reserva. Então, se você está nesse perfil, qual é o perfil? O primeiro perfil, tem dívidas, mas está conseguindo pagar, já começa a criar essa rotina de poupar pelo menos uns 10, 15 reais. Por que isso é importante? Porque assim você cria esse hábito, essa rotina, e depois que você acabar essa dívida, eliminar essa quantia que você tem, consequentemente você vai conseguir dar passos maiores mais para frente. Então beleza, o primeiro perfil é esse que eu falei aqui agora para você. Qual é o segundo perfil? O segundo perfil é aquele que já entrou no descontrole total. É aquela pessoa que já entrou na bola de neve. Talvez aquela pessoa que hoje ela perca o sono, porque ela deita na cama, ela fica pensando em como vai pagar a conta, como vai pagar as dívidas, o parcelamento. É aquela pessoa que talvez esteja aí com um alto grau de ansiedade, principalmente estresse. Então esse é o segundo perfil. Se você está nesse perfil hoje, fique comigo aqui, presta atenção, porque eu vou te entregar 4 regras para você negociar e eliminar, começar a eliminar esse sentimento de estresse, ansiedade, medo e preocupação. Ok? Então se você se enxergou em algum desses 2 perfis, fique comigo até o final, porque eu vou entregar para você aqui essas 4 regras. Um ponto importante que eu quero colocar aqui. Por que é tão importante? Às vezes você deve estar se perguntando, mas Yuri, por que eu devo acabar com as minhas dívidas, né? Qual é o motivo disso? Pensa o seguinte, quando você tem dívidas, né, quando você tem um valor aí que você está devendo, o que você perde? Reflete, o que você perde? E aí provavelmente você vai pensar no seguinte, pô Yuri, eu perco a calma, às vezes eu me estresso fácil, eu perco a paciência. A principal coisa que você perde é a tranquilidade mental. Como assim? Quando você tem dívidas, ou seja, quando você tem um valor que você sabe que você está devendo, automaticamente, inconscientemente, você fica pensando nisso. E aí você começa a, talvez, a criar, a desenvolver alguns medos por conta disso. Então, qual é o grande benefício de você colocar isso em prática que eu vou te ensinar aqui hoje? Qual é o grande benefício? Por que você deve fazer isso? Porque assim você vai acelerar e vai ter mais tranquilidade mental. Tranquilidade, talvez, aí do seu sono, ou com seus filhos. Mais paciência, mais calma. Né? Viver aí com mais leveza. Então, por que você deve começar a traçar essa estratégia que eu vou te entregar aqui hoje? Essas 4 regras, elas compõem uma estratégia. Que inclusive eu levo ela para a mentoria, porque semanalmente, mensalmente, eu pego situações assim de pessoas que possuem dívidas e a gente precisa estabelecer uma estratégia. Então por quê? Qual que é o grande benefício? Primeiro, a tranquilidade mental. Segundo, você vai viver com mais leveza. Terceiro, menos estresse. Consequentemente, você vai começar a realizar os seus sonhos. Então por que você deve colocar isso em prática? Primeiro, você vai acelerar. Isso eu posso garantir para você. O que eu vou entregar aqui para você é uma experiência, é o aprendizado de tudo aquilo que eu juntei até aqui e daquilo que inclusive eu entrego aí na mentoria para algumas pessoas. Vai depender de cada situação. Então por que você deve entrar em ação? Porque isso vai acelerar essa sua jornada aí, a sair dessas dívidas e principalmente a dar passos na direção dos seus sonhos. A dar passos na direção dos seus sonhos. E antes de eu entregar essas 4 regras, eu costumo dizer o seguinte: qual foi o melhor momento para você entrar em ação? Qual foi? Pensa. Talvez hoje você deve estar pensando assim, puxa Yuri, mas eu estou muito velha. Eu estou muito velho, eu não consigo mais, não tenho tempo mais. Eu estou com 38 anos, eu estou com 40 anos. O melhor momento para você entrar em ação foi ontem.
mas ele já passou. O melhor momento agora é o hoje. E se você continuar simplesmente reclamando ou simplesmente achando que vai cair um raio misterioso e não entrar em ação, as coisas não vão mudar. Não adianta você ficar pedindo para Deus abençoar o seu caminho se você não está disposto nem a ajoelhar o seu joelho e fazer a sua parte. Ok? Então isso é muito sério, isso é muito importante. Muito importante. Eu vejo muita gente que está nessa situação e acha que vai acontecer um milagre. Não vai existir milagre. O milagre que vai ter que fazer vai ser você. E eu vou entregar para você aqui agora 4 regras que vão te ajudar, que vão encurtar o seu caminho, que vão acelerar. Vamos lá então? Por onde você deve começar? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Por onde você deve começar? Quais são os passos que você deve dar? Quais são as regras? Vamos para a primeira. A primeira regra que eu quero que você coloque na sua mente, qual é? Mudar o seu drive financeiro. Como assim, Yuri? Explica melhor. O que é mudar o drive financeiro? O que é o drive? Vamos pensar, né? Um drive. O drive é onde a gente armazena arquivos. Então, por exemplo, o Google possui o Google Drive. O que é o Google Drive? É onde você coloca os arquivos. Lá atrás, um tempo atrás, a gente utilizava o quê? Os disquete. O que era o disquete? Onde a gente armazenava os nossos arquivos. Hoje a gente tem pendrive. O que é o pendrive? Um lugar onde você armazena arquivos. Independente, arquivo de vídeo, foto, enfim. Então, a primeira regra que você tem que ter em mente qual é? Mudar o seu drive financeiro. E o que é o seu drive financeiro? É os arquivos que você tem a respeito do dinheiro. Como assim, Yuri? São os pensamentos, aquilo que você acredita sobre o dinheiro. E aqui eu vou te dar alguns exemplos. Eu, por exemplo, na minha infância, até os meus 14 anos, mais ou menos 16 anos, eu ouvia muito o seguinte: dinheiro não dá em árvore. Não dá pra você querer ficar saindo todo final de semana, porque não tem uma árvore de dinheiro. Alguém aqui já ouviu isso? Se você já ouviu isso, deixa nos comentários. Ou uma que eu ouvi legal na mentoria esses dias tá deixando esse monte de luz acesa, tá com algum caso na CPFL, que é a Companhia de Força e Luz aqui, né? Ou seja, a primeira regra que você tem que estabelecer, a primeira estratégia, a primeira mudança que você precisa agir é mudar o seu drive financeiro. São os arquivos que você tem a respeito do dinheiro. E aqui eu quero entregar para você algumas maneiras de você conseguir enxergar o que você pensa sobre o dinheiro hoje. Você pode fazer a seguinte pergunta: o que eu acredito sobre o dinheiro? O que eu enxergo sobre o dinheiro? Como eu enxergo a minha relação com o dinheiro? Se você perceber que nessas 3 perguntas existem alguns pontos que são pontos negativos, talvez o seu drive financeiro esteja com alguns arquivos que precisam de mudança, precisam ser substituídos. Porque quanto mais arquivo negativo você tiver, menos você vai acreditar em você. Presta atenção nisso que eu falei. Quanto mais arquivos negativos você tiver no seu drive financeiro, menos você vai acreditar que você consegue sair dessa situação. E você acreditar que você consegue sair dessa situação é o primeiro passo que você precisa dar. Não vai adiantar de nada eu entregar para você uma estratégia, jeito de falar com o banco, qual é o melhor momento de você negociar a dívida, se você não acreditar em você. Então, por isso que essa é a primeira regra. Por isso. E aqui eu vou te dar alguns insights, algumas ideias de arquivos que talvez estejam corrompendo o seu drive financeiro. Como assim corrompendo, Yuri? Esteja poluindo, vamos dizer assim, né, o seu arquivo mental sobre o dinheiro. Se você acredita que você não consegue, provavelmente é um pensamento negativo sobre o seu drive financeiro. Se você enxerga que você não é capaz, ou se você acha que não tem mais tempo, isso que é muito grave, gente. É muito grave. Muita gente acha que não tem mais tempo. A média da população brasileira hoje, se você dá um Google aí, a faixa etária está cada vez maior. O que eu quero dizer com isso?
A gente tende a viver muito mais tempo. Tá todo mundo sujeito a imprevistos, sim, tá? Mas a faixa etária, a idade média da população brasileira tá aí acima de 65 anos. Então não dá para você dizer que você tá velho demais. Isso é um arquivo negativo que tá dentro da sua mente. Um arquivo negativo que tá no seu drive financeiro. E eu ouço isso, inclusive. Eu já ouvi isso muitas vezes. Se você pensa isso, se você sente isso, cuidado. Porque isso pode te impedir de alcançar os seus sonhos. Cuidado. E se você acha que você é o problema do mundo, que só você tem problema financeiro? Não, pelo amor de Deus. Se você acha que você é o problema do mundo, esse também é um arquivo negativo no seu drive financeiro. Eu trouxe aqui algumas ideias para você, tá? Para você conseguir identificar se você possui aí alguns arquivos negativos no seu drive financeiro. Se você possui, você precisa começar a substituir. Precisa começar a substituir isso. Não adianta só tirar, você precisa colocar um arquivo melhor, um arquivo positivo, um arquivo que vai fazer você entrar em ação. E como você pode fazer isso? Vou te entregar uma atividade prática aqui, ó. Como você pode fazer isso? Então, ó, vamos só para a gente ir criando uma linha de ensinamento. A primeira regra que eu te falei, qual foi? Você precisa mudar o seu drive financeiro. Porque, né, na verdade, o que é o drive financeiro é onde você armazena os seus pensamentos sobre o dinheiro. E aí eu já te entreguei 3 perguntas para você diagnosticar se você tem pensamentos negativos. Lembra? O que você acredita sobre o dinheiro, qual é a sua visão sobre a relação sua com o dinheiro. Então você identificou o que você tem de arquivo no seu drive financeiro. Ótimo. Eu te disse aqui que você precisa substituir. Tá, beleza, Yuri, mas como eu vou substituir? Eu vou te entregar aqui uma maneira prática, tá? Existem outras formas que eu ensino na mentoria, que eu entrego um passo a passo, uma maneira de fazer, mas eu vou entregar uma rápida aqui que pode te ajudar. Vamos lá, então. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma lista, um caderno, uma folha em branco, tá bom? Uma caneta. E aí nessa folha em branco, nesse caderno, você vai escrever lá em cima assim, ó, lista de realizações. Ok? Lista de realizações. E aí embaixo, nessa folha, você vai escrever 10 realizações que você teve, que você conquistou nos últimos 2 anos. Vou repetir então. Qual vai ser a atividade prática para você substituir esses drives? Você vai pegar uma folha em branco, vai escrever lá a data do dia que você vai fazer isso. Então, por exemplo, hoje, dia 19. Lista de realizações. E embaixo você vai escrever 10 conquistas que você teve nos últimos 2 anos. É 10, não é menos, é 10. É para parar só na hora que atingir o número 10. Beleza? Ah, entendi, Yuri, mas de que forma isso vai me ajudar? No momento que você sentir que um arquivo negativo está sendo acionado, você vai recorrer a essa lista. Ok? E assim você vai começar a substituir. Então a minha sugestão é tira uma foto dessa lista. Por quê? Porque assim ela vai estar sempre com você. O celular está sempre junto com a gente, então tira uma foto dessa lista. Sentiu, percebeu que tem um drive negativo acontecendo ali? Cara, deixa eu olhar minha lista de realização. E vai lá e aciona na hora. Ok? Coloca em prática. Se você colocar isso em prática, depois me deixa um feedback. Me manda uma mensagem para eu saber se te ajudou, se não te ajudou. Qual foi o resultado que você teve. Beleza? Então essa é a primeira regra. Mudar o seu drive financeiro. Ótimo. Segunda regra essencial para você negociar suas dívidas. A segunda é: nunca, põe isso na sua cabeça, nunca pague o mínimo da fatura de cartão de crédito. Nunca pague o mínimo. Na hora de pagar a fatura, você nunca vai pagar o mínimo. Essa é uma regra essencial para você negociar, para você sair das dívidas do cartão de crédito. Nunca pague o mínimo. Vou dar um exemplo para você aqui, para você entender do porquê você não deve pagar o mínimo. Beleza? Ó, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer uma conta aqui, ó, para você entender, e aí você já pode levar isso para o seu dia a dia, para sua rotina, para quando fechar a fatura do cartão de crédito, você pensar em pagar o mínimo. Nunca pague o mínimo. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo para você. Vamos imaginar que você tem R$500. Vamos fazer essa conta comigo, ó, R$500. Vamos fazer juntos aqui.
R$500. Então eu estou com R$500 em atraso. Ótimo. R$500 em atraso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Os juros. Vão existir 3 tarifas que vão ser cobradas de você se você pagar o mínimo. Beleza? A primeira delas. Vou falar das 2 padrões, que elas são valores fixos. A primeira dela é a multa por atraso. Então, sempre que você pagar o mínimo, você vai pagar aí 2% da multa por atraso. Então vai ser 2% da multa por atraso. Então, em cima desses R$500, vamos ver quanto vai dar aqui, ó. Vou fazer aqui. R$10. Então, ó, você está com R$500 em atraso, 2% vai ser sempre cobrado porque é a multa por atraso, ok? A segunda tarifa que é cobrado assim, fixa, tá bom? Sempre que você atrasar, sempre que acontecer isso. Multa por moratória. Quanto é, Yuri? 1%. Ou seja, nesse nosso exemplo vai ser R$5. Então, ó, a gente está com um exemplo aqui. Atrasei R$500, vou pagar o mínimo. O que vai acontecer? Primeiro, 2% de multa por atraso, 1% da multa moratória. Então, esses valores são fixos. E a segunda taxa que vai ser cobrada de você pelo cartão de crédito ou pela sua operadora financeira vai ser o valor do rotativo. E tem aí cartões que chegam a mais de 300% ao ano. Você tem noção disso? Que é 300% ao ano é muito dinheiro. Muito, muito. Não tem investimento no universo que supere essa taxa. Não tem. No Brasil, não existe. Então, nesse nosso exemplo, eu vou considerar aqui 15%. Isso vai me dar aqui R$75. Então, vamos lá. Ó. Eu estou com R$500 em atraso. Eu optei por pagar o mínimo. Fiz a cagada. Vou pagar o mínimo. Primeira tarifa, 2% por multa por atraso, 1% da moratória, multa moratória, mais os meus 15% do rotativo. No final das contas, eu vou ter aí R$590. Isso sem contar todas as outras despesas que eu vou ter no mês. Então, por isso que a segunda regra que você deve colocar, você deve ter em mente e aplicar na sua vida, qual é? Nunca, em hipótese alguma, pague o mínimo. É tudo ou nada. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Se por algum motivo você pensar em pagar o mínimo, a minha recomendação é que você não pague nada. Por quê? Porque é muito alto. O rotativo é tudo ou nada. Ou você vai pagar tudo ou você não vai pagar nada. Ok? Então essa é a segunda regra que você precisa levar. E se você conhece alguém que está nessa situação, compartilha. Se você conhece alguém que está com essa dúvida, e agora? O que eu vou fazer? Pago o mínimo ou não pago? Pago tudo? O que eu vou fazer? Cara, não pago o mínimo. Essa é uma regra fundamental que eu vejo muita gente errando. Porque não sabe fazer a conta de quanto vai vir depois lá na frente. Os juros é muito alto, gente. Os juros é muito alto. Vamos recapitular então, ó. São 3 tarifas que você vai pagar. O primeiro vai ser o rotativo do seu cartão. E aí, meu reinventador, vai ser o céu é o limite. Dependendo do cartão que você tem. Se eu não me engano, vou dar um exemplo aqui, ó. Nubank. Vou fazer uma pesquisa aqui, ó. Juros do rotativo. Vamos pegar o do Nubank, um exemplo legal. Acho que são 290... Olha isso aqui. Nubank. Um cartão, o roxinho querido aí dos brasileiros. Se você atrasar e pagar o mínimo, 355% ao ano. Quanto dá no mês? Vamos fazer a conta. 355. 30% ao mês. 30%. É muita coisa. Então a segunda regra é não pague, ok? Não pague o mínimo. Não pague o mínimo. Então, ó, juros rotativo, a multa por atraso, mais a multa moratória. Beleza? São essas 3 taxas que vão ser cobradas de você. Então, por isso que a segunda regra é essa. Vamos adiante. Ok, vamos imaginar que você atrasou, não conseguiu, agora você está com dívidas. A terceira regra que você deve colocar em prática, se você está nessa situação, se você é o segundo perfil, qual é? Não parcela, atenção, não parcela a dívida com a operadora do cartão.
Como assim, Yuri? Se você tem um cartão do Itaú, por exemplo, e aí você atrasou, entrou em dívida com o Itaú, a terceira regra é: não parcela essa dívida com a operadora do cartão. Você até pode tentar negociar, mas por que eu tô dizendo para você não fazer isso? Porque o parcelamento do cartão ele vai vir com juros muito altos, vai vir com juros abusivos. Então, a minha sugestão qual é para você? A terceira regra que eu disse é não parcelar a dívida com a operadora do cartão. Por quê? Porque os juros vão vir muito alto. Eles vão cobrar uns juros abusivos aí de você dessa parcela. Então, o que eu devo fazer, Yuri? Eu vou dar alguns exemplos aqui que você pode fazer. Você pode, por exemplo, primeira opção. A primeira coisa que você precisa entender é, ok, estou devendo. Qual é a minha situação? Quantos de juros eles querem cobrar por parcela? Qual é a característica da minha negociação? Aí você vai anotar. Juros, a minha dívida original é essa, o parcelamento é esse, está dando X de juros. Ótimo. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai avaliar as possibilidades. Quais possibilidades? Primeiro, consignado. Será que não existe um consignado no mercado ou alguma outra instituição que você consegue um empréstimo, talvez, a juros menores? Porque aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse empréstimo com juros menores e vai saldar o valor total, vai quitar. E talvez assim você consiga até melhores negociações. Ok? Então a terceira regra qual é? Não negocia, não parcela com a operadora do cartão. Você pode fazer um consignado ou você pode até inclusive... tem muitas opções hoje. Tem uma opção que se chama Fintech Online. Eles emprestam dinheiro aí, né? Eles fazem empréstimo de dinheiro a juros muito menores. Porque é digital. A Creditas é um exemplo aí. Você pode pesquisar depois no Google. Creditas, Fintech Online. Eles emprestam dinheiro, né? São financeiras online. Então, resumindo, terceira regra. A terceira regra é: entrei, tô com dívidas e o que eu vou fazer agora? É você não parcelar essa dívida do cartão de crédito com a operadora do cartão. Não parcelar, porque os juros vai ser muito alto. Minha recomendação para você vai ser o qual? Negocia, entende quais são os valores, entende qual é o valor original, qual é o valor final, quanto eles estão cobrando de juros, e a partir daí você vai fazer uma busca no mercado. Será que eu tenho um consignado legal que eu consigo com juros menores do que eles estão me cobrando? Ou uma fintech online, uma financeira online aí que empresta dinheiro de forma com juros mais baixos e aí você consegue quitar toda aquela dívida, quita a dívida e aí você vai pagando as parcelas, né, desse empréstimo, desse consignado com juros menores. Então essa é a minha recomendação para você. Ok? Então a gente falou até aqui 3 regras. Vamos lá, vamos recapitular. Antes de eu entregar minha quarta regra. Primeira coisa, mudar o seu drive financeiro. Por isso que eu te disse, não vai adiantar tudo que eu estou te entregando aqui em diante se você não acreditar que você é capaz. Então a primeira coisa é essa, drive financeiro. E isso influencia muito, muito. Drive financeiro. Segundo, nunca pague o mínimo. Ok? Nunca pague o mínimo. Terceiro, se você for parcelar, não parcela com a operadora do cartão. E eu trouxe aqui algumas opções para você. Ótimo. Vamos para a quarta, então. Quarta. Parece óbvio, mas muita gente comete esse erro achando que vai conseguir pagar. A quarta regra é: nunca assuma parcelas com valor acima daquele que você dá conta de pagar. Não assume parcela de valores acima daquele que você dá conta de pagar. Porque muita gente pensa assim, agora eu vou parcelar, conseguir negociar e aí vai dar certo. E aí a pessoa parcela naquele valor. Mas ela não faz a conta para saber se cabe no orçamento dela. Então não adianta você ficar assumindo parcela, falar agora eu vou resolver. Só por assumir, por criar a ilusão de que agora você vai conseguir resolver, se você não fez uma análise, se você não entendeu. Será que cabe no meu orçamento mesmo? É o mesmo que, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem isso que eu estou querendo dizer. É o mesmo que você
recebeu uma visita em casa, e aí você fala assim, nossa, estou recebendo uma visita em casa, 5 pessoas foram te visitar, e aí você faz uma quantidade mínima de comida e acha que vai dar certo. Vai conseguir satisfazer ele, todo mundo. E vai faltar comida. Ou seja, vai faltar dinheiro para você. Se você assumir uma parcela acima daquela que você dá conta. E como você elimina esse erro? Analisa. Olha, eu já tenho isso aqui de conta fixa. Eu vou incluir mais isso daqui. Vai dar certo? A minha renda é essa. Eu vou precisar fazer uma renda extra. Esse plano, essa estratégia é um detalhamento que eu faço junto com a pessoa dentro da mentoria. Porque muita gente tem dificuldade de entender. Será que dá certo, Yuri? Não dá certo? Essa parcela faz sentido, não faz sentido? E às vezes junta com algumas situações pessoais da pessoa, ela sai de férias, ou aconteceu algum outro problema. Então você precisa ter claro. Não adianta você achar que eu vou pegar uma parcela agora aqui, vou botar para dentro e vou conseguir pagar. Não é assim que funciona. Então essa é a quarta regra. E por que isso é importante? Por quê? Porque quando você pega uma parcela simplesmente por achar que você está resolvendo um problema e joga para dentro do seu orçamento mensal, mas não analisa isso, você não vai sair desse ciclo infinito. Você vai continuar nesse ciclo infinito de dívidas. Vai continuar. Porque quando você faz isso, simplesmente negocia, pega uma parcela e joga para dentro do seu orçamento sem analisar, você vai continuar nas dívidas. Você não vai sair. O ciclo ele vai se repetir todos os meses. Vai continuar girando e você vai achar que o problema é você. Mas não é. Ok? E aí, se você está nessa situação, você tem duas saídas. Ou você aumenta o dinheiro que entra, ou você para de usar o cartão de uma vez por todas. Ou você aumenta o dinheiro que entra, a quantidade de dinheiro que você recebe, a sua renda, ou você para de usar o cartão de crédito. Em algumas situações, eu recomendo a pessoa cortar o cartão de crédito, jogar o cartão de crédito fora, parar de usar. Porque só assim você consegue cortar um mal pela raiz. Ótimo! E agora eu quero entregar uma dica bônus para você, que ficou comigo até o final aqui. Uma dica bônus para você. Yuri, tô endividado, não tô conseguindo, eu preciso negociar. O que eu vou fazer? E aqui eu vou entregar para você uma quinta dica. Qual é o momento certo para você negociar a sua dívida? Eu vou dizer exatamente qual é o momento certo. Por quê? Como assim, Yuri, o momento certo? Da mesma forma que você quer pagar, os bancos também querem receber. Sabe por quê? Porque o banco ele precisa prestar conta junto ao Banco Central. Ele precisa dizer para o Banco Central quais são os valores que ele recebeu e quantas dívidas ele possui em aberto. O banco precisa dizer para o Banco Central como está a saúde financeira dele. Entendeu? Porque os bancos precisam disso. Os bancos também querem receber. Então, para eles, é interessante receber esse dinheiro. Então, existem alguns momentos, algumas datas, alguns períodos que se torna mais fácil, mais negociável essa dívida. Porque, volto a repetir, da mesma forma que você quer pagar, o banco quer receber, o banco precisa receber, porque ele faz uma prestação de contas junto ao Banco Central. Então, qual é o melhor momento? E essa é a minha quinta dica para você, uma dica bônus. Uma dica bônus, hein? Qual é o melhor momento? Presta atenção agora. Vamos imaginar que você está com uma dívida, assumiu essa dívida agora em setembro, por exemplo. Assumi a dívida, não vou conseguir pagar, tudo bem, não paga. Ok, deixa pra lá, não paga. Qual é o melhor momento para você tentar negociar? 60 dias depois que você está com a dívida. 60 dias depois, você vai entrar em contato, você vai até a agência, você vai, enfim, entrar em contato com a operadora, com o banco onde você está com essa dívida. Para quê? Para você dizer para eles assim, ó, eu quero negociar, eu quero pagar essa dívida. Mas 60 dias depois. Normalmente essa janela de tempo é uma janela em que o banco ele já está mais aberto a negociações e talvez você consiga oportunidades de valores mais acessíveis para você. 60 dias, ok? Ou, se em 60 dias não der certo, tudo bem, continua.
E depois de 6 meses, ou seja, 180 dias, nessa segunda janela, a instituição financeira, o banco, eles tendem a ter mais flexibilidade para fazer uma negociação. Mas presta atenção, é uma possibilidade, você vai correr um risco, ok? Você vai correr um risco. Não é 100% garantido. Mas, como eu te disse, da mesma maneira que você quer pagar, o banco ele quer receber. E quais são as melhores janelas? Essas duas que eu acabei de te dizer, 60 e 180 dias. São os momentos em que o banco tem maior flexibilidade. Você tem maior poder de negociação. Ok? Então entre em ação nesses dois momentos, nessas duas janelas. Então vamos só recapitular para a gente fechar a nossa aula de hoje, fechar o nosso raciocínio de hoje. Eu entreguei para você que não foram 4 não, foram 5, porque eu entreguei uma de bônus. A primeira, você precisa mudar o seu drive financeiro. Eu trouxe para você aqui a explicação do que é o drive, como começar a mapear, a diagnosticar qual é o seu drive hoje e um exercício para você substituir esses arquivos no seu drive. Mudar o seu drive financeiro. Segundo, nunca pagar o mínimo. Nunca pagar o mínimo, em hipótese alguma. Fiz uma conta com você aqui, dei um exemplo prático para você das tarifas, dos juros do rotativo. Dei um exemplo do Nubank aí, com rotativo mais de 300%. Terceira regra, não parcela essa dívida junto da operadora do cartão. Não parcela. Quarta, não adianta você. Fez uma negociação, agora eu vou assumir uma parcela maior daqui eu consigo pagar. Você vai viver no ciclo infinito. Não vai sair do lugar. E por último, a dica bônus que eu entreguei para você aí. Existem momentos certos para você negociar, para você solicitar uma negociação. Lembra? 60, 180. Não é certeza, não é 100% garantido. Mas é um momento, é uma janela de tempo onde você tem maiores chances de conseguir melhores negociação. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ajudou você, se você conseguiu tirar alguma ideia, alguma atividade que você já vai colocar em prática, deixa eu ficar sabendo disso, coloca para mim aqui nos comentários. E mais importante, compartilha com quem precisa, manda com quem precisa dessa mensagem, com quem você sabe que está passando por essa dificuldade. Vamos ajudar aí as pessoas a sair dessa situação, a sair desse cenário de endividamento e vamos fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Um grande beijo no coração de cada um de vocês que esteve aqui comigo hoje. Uma ótima segunda-feira e uma ótima semana pra gente. Fiquem com Deus.